Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, dia 4/10 de 2020, quando celebramos o 27º domingo do tempo comum. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, e vai nos falar do cântico da vinha. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fé que encosta, cercou-a, limpou, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que produzisse uvas boas, mas só produziu uvas selvagens. E ele vai dizer, no cântico: o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas só produzi uvas selvagens. Pois agora vou mostrar o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca, vou derrubar os muros. Não vou mais proteger a minha vinha, porque eu esperava frutos de justiça, e eis injustiça. Eu esperava obras de bondade, e eis iniquidade. A vinha do qual fala o profeta nesta leitura é o povo de Israel. Por isso, a vinha do Senhor é a casa de Israel, como vamos cantar no Salmo. Deus, que sempre acompanhou o seu povo e protegeu o seu povo, cercou de cuidados, mas o povo não foi fiel. O evangelho deste domingo é de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Jesus continua falando do reino de Deus. Nestes 2 domingos anteriores, as parábolas é sobre a vinha. No domingo passado, ele falava do dono da vinha que tinha 2 filhos. E falava para um grupo específico no domingo passado, e hoje continua falando para este grupo de sacerdotes e anciãos. Escutai esta outra parábola, diz Jesus neste evangelho. Certo proprietário tinha uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu torre de guarda. Depois arrendou aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou na época da colheita, ele enviou os empregados para receber os frutos que haviam sido produzidos. Mas os vinhateiros o agarraram, apedrejaram, mataram. Mas o proprietário mandou um outro grupo ainda maior para receber os frutos da sua colheita. E aconteceu o mesmo. Então o proprietário disse: vou mandar meu filho, quem sabe eles o respeitam. Quando viram o filho, os vinhateiros disse: é o herdeiro, vamos matá-lo para ficar com a herança. E Jesus faz uma pergunta: pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? E os sacerdotes, os sumos sacerdotes e anciãos respondem: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Jesus está falando para este grupo e para todos nós. A vinha do Senhor. Todos nós pertencemos à vinha do Senhor. A vinha do Senhor é o mundo. Veja
a atitude dos vinhateiros. Veja a atitude daqueles que fora confiado pelo proprietário. O proprietário é o próprio Deus. Jesus, neste evangelho, está falando toda a história do povo de Deus, que enviou os profetas e todos foram mortos, não ouviram. E por fim, o seu filho. É interessante a gente observar, não é? Que quando o filho chegou, eles mataram e jogaram para fora da vinha. No livro do Levítico, no capítulo 24, o livro das leis, era assim que era tratado o blasfemo. Quem blasfemava era morto e jogado fora. Jesus está falando da sua própria vida. No momento do julgamento também, pelo sacerdote Caifás, quando Jesus era julgado, uma das suas acusações foi blasfêmia. Quando ele disse, não precisa mais de testemunha, veja, blasfemou. Por isso, Jesus termina este evangelho dizendo, por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse, a vinha do Senhor é o mundo. Ou pode ser a comunidade, ou a nossa família. E nós somos todos pertencentes a esta vinha. Que frutos estamos produzindo? Eu esperava fruto de justiça, e eis injustiça. Eu esperava obras de bondade, e eis iniquidade. O que estamos produzindo? Como estamos nos comportando como pertencentes à vinha do Senhor? A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 9, vai iniciar dizendo, irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apressai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhada de ação de graça. Às vezes, nesse momento de dificuldade, a gente começa a pensar também que Deus não nos ama, protege. Olha como preparou a terra para a vinha, e esperando bons frutos, mas só frutos maus. E nós, queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas amadas de Deus que somos, estamos produzindo os bons frutos? Estamos produzindo os frutos de justiça, frutos de bondade? Ou estamos produzindo frutos de injustiça e iniquidade? Pedimos a Deus neste domingo, dia do Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que nós possamos viver mais a bondade, a justiça e a caridade. Que Maria Santíssima interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.